A liturgia das horas é a salmodia da igreja dividida em 4 semanas. Antigamente, essa liturgia das horas era chamada oração do tempo presente. Mais antigamente ainda, era chamado breviário. E mais antigamente ainda, chamado ofício divino. Então, se dividiu em 150 salmos e surgiu lá no século VI com São Bento, São Pacômio, Santo Antão, os monges do deserto. Então, eles dividiam os 150 salmos em 5 horas do dia. Então começava às 3 da manhã, às 6 da manhã, depois meio-dia, depois 3 da tarde e 6 da tarde. Esses eram os momentos de oração dos monges. Em cada momento desse, eles liam 12 salmos, 15 salmos, dependia do tamanho do salmo e do momento que eles tinham para rezar. E São Bento sempre dizia, ora et labora, reza e trabalha, né? Então eles iam para a roça e tal, ou iam lavar roupa, e depois paravam. Até os dias de hoje, nos mosteiros, bate o sino, para aquela hora ali, é uma hora canônica. Isso antigamente era só para os monges. Com o passar do tempo, os papas pediram para todos os padres e diáconos também rezarem o ofício divino. E o nome é muito propício. O ofício do padre é rezar. A primeira coisa que o padre tem que fazer é rezar. Por isso é chamado ofício divino. E por isso é obrigado para os padres e para os diáconos. Só que os padres de paróquia não tinham tempo. Monge, com todo respeito, está dentro do mosteiro, ele para lá na hora, faz tudo lá, vive lá, clausurado. Então eles fazem as horas deles. Mas o padre é chamado para cemitério, é chamado para hospital, é chamado para uma casa, uma missa, palestra, até São Pedro de Alcântara, é chamado em todo canto, né? Então o padre às vezes não tem um horário próprio para ir parando nessas horas. E pediram para o Papa, olha, ele não está dando conta, porque se o padre também não rezasse, ele estava em pecado. Se ele estava em pecado, ele não podia celebrar a missa. Como é que eu vou celebrar em pecado? Até achar outro Papa para confessar que eu não rezei a liturgia das horas, enfim. Então, o Papa diminuiu os salmos e obrigou os padres a rezarem, sobretudo, laudes e vésperas, que é a oração da manhã e a oração da tarde. E as outras, o padre pode fazer também o que a gente chama de comutação. Eu não estou rezando a hora, mas eu estou dando uma palestra. Eu não estou rezando a hora, mas eu estou no cemitério, enfim. E por isso chamou-se breviário. Abreviou-se o número de salmos para os padres de paróquia. Com a reforma do Vaticano II, este breviário, que chamou-se liturgia das horas, porque Jesus rezou, Jesus ensinou a rezar e Jesus mandou rezar. Orai sem cessar, para não cair sem tentação. Então esses 150 salmos foram divididos não mais em uma semana só, como os monges fazem até hoje, mas divididos em 4 semanas. E assim espichou-se mais para que os padres pudessem, em um mês, dar conta dos 150 salmos da Bíblia. Isso desde o século VI. O nosso povo de Deus não lia nem escrevia. O analfabetismo era muito grande. Em pouco tempo, nos anos 60, a gente ainda tinha Mobral, né, para ensinar a ler e a escrever. Então o povo não sabia nem ler nem escrever, e ainda mais não sabia latim. Como é que o povo ia rezar? Porque isso era para o povo todo, mas o povo não sabia. Então o povo pegou, junto com seus padres, e para cada salmo eles rezavam a Ave Maria. E no intermédio dos salmos, no intermédio de 10 Ave Marias, um Pai Nosso e um Glória ao Pai. E assim criou-se o Rosário. O Rosário para o povo, os salmos para os padres e para os diáconos. Por isso que o texto tem 150 Ave Marias, né? Para substituir os salmos que o povo não rezava. Entendido? Bom, Marco, eu tenho que falar uma coisa para o senhor, né? Olha só, o senhor é muito querido aqui na paróquia, quantos anos, né, que nos conhecemos, e o senhor arrasou no Frei Gilson aquele dia, né? E ainda mandei uma mensagem, o senhor ainda me respondeu, fiquei muito feliz. E eu rezei muito pelo senhor para que o senhor fosse nosso arcebispo da Arquidiocese de Brasília. Como ia ser bom, né? Mas eu quero fazer uma pergunta. O senhor está feliz como sendo arcebispo militar? Porque o amor que o senhor tinha, que o senhor tem
né, pela nossa catedral, pela arquidiocese, né, de Brasília. Rezamos muito para ser o Senhor. Claro que gostamos muito do Dom Paulo, mas o Senhor, né, mora no nosso coração. E nós estamos muito felizes do Senhor estar aqui. Né? Quantas, né, crismas que nós participamos, tantos encontros com os crismandos, Cerco de Jericó, que o Senhor vinha aqui com a palavra viva, nosso caminhar, né, com a São Pedro de Alcântara. O Senhor faz parte aqui, mas a gente está sentindo muita falta do Senhor nas crismas, não é? O Senhor agora passou para o lado de lá. Então o Senhor fica meio longe da gente, né? E o Senhor é muito querido, o Senhor não sabe o tanto, sabe? Que a gente seguia mais o Senhor por aqui, né? Agora fica um pouquinho mais distante, mas o Senhor está feliz? Muito feliz. Em primeiro lugar que a gente serve o nosso Senhor onde Ele nos chama. E também faz parte da nossa vida os desapegos, né? Eu costumo dizer que vocês me ensinaram a ser padre, ser bispo, e depois me deram para o Brasil inteiro. Hoje eu vou no Brasil inteiro, literalmente falando. Do Iapoca ao Chuí já fui. Rio Grande, lá no Rio Grande do Sul, fui nas enchentes, aquele tempo dolorido do nosso povo que ainda está levantando aquele estado grandioso. Enfim, como vou também lá no norte, vamos pelo Doutor de Fronteira, passo 10 dias dentro lá, junto com a Marinha do Brasil. Né? Então, é uma experiência nova, eu não conhecia, nunca fui militar. Sempre amei Brasília e sempre quis ficar em Brasília. O meu primeiro choque foi quando eu fui chamado a ser bispo, no dia 11 de fevereiro de 2014, em que o Núncio me chamou lá e disse: olha, o Papa te nomeou bispo de Vertara. Jesus, onde é? Não sabia nem onde era, mas quando eu abri a carta era bispo titular de Vertara, auxiliar de Brasília. Eu vou ficar em Brasília, né? O Dom Sérgio me tinha me pedido de auxiliar dele. Então a minha experiência toda, a minha vida toda sempre foi Brasília. Amo todas as paróquias, tenho uma vida, diríamos assim, até de intimidade com todas as paróquias, todas elas, né? Mesmo as mais novas, porque os meninos todos são meus alunos, então eles têm essa misericórdia comigo, me chamam, eu vou, celebro uma vez, outra, uma palestra, um curso, um retiro, e amo Brasília, acho que vou dever a minha vida inteira a Brasília. Mas Nosso Senhor me chamou para segurar os militares, num momento muito complicado, num momento muito difícil que o país estava vivendo, ainda está vivendo, né? É uma família que chama a atenção em muitas coisas iguais à igreja: hierarquia, disciplina, família, caráter, horários, né? Amor ao Nosso Senhor, enfim. Um dia desse um general me ligou e disse: Dona, quando negócio é esse? Segunda-feira é dia do padre? Eu falei: não, é porque os padres trabalham sábado e domingo também, e aí a segunda a gente tira o lado administrativo e eles descansarem um pouquinho e tal. Aí ele: ah, bom, agora eu entendi. Porque meu capelão veio me dizer isso. Eu disse: você vem aqui 5 horas da manhã, reza minha missa, depois você tira sua segunda-feira, que eu sou de missa diária, né? Um general 4 estrelas, né? Então às vezes a gente pensa que esses grandes homens são longe de Deus, ou não têm vida de igreja, não tem, é uma vida de fé que às vezes nos chama a atenção. Eu fui visitar um pelotão de fronteira muito longe, lá na divisa da Venezuela, Colômbia e Brasil, uma tríplice fronteira lá. E cheguei lá, quem estava lá, um tenentezinho, tinha acabado de sair da AMAN, ele estava lá com um pelotão mais ou menos uns 80 soldados, e lá não tem nada, é a mata e os nossos militares lá para segurar a fronteira. E nem índio lá tinha, que esse era muito longe mesmo, chamado Estilão do Cadu. E quando eu desci lá, eu não via nada. Falaram 2 horas e meia de lancha, eu já tinha andado 4 horas e meia de avião para poder chegar lá, e mais 2 horas e meia de lancha. Quando eu cheguei lá, o general falou: agora prepare as pernas. Ainda subiu uma escadaria, parecia da Penha, para chegar lá em cima do morro, que lá que estava o pelotão. E aí o tenente veio e disse para mim: que honra, o senhor lembrou da gente aqui nesse fim de mundo. Falou assim. E eu falei: meu filho, se eu vou no QG de Brasília, eu tenho que vir aqui também, né? E vou de batina, vou de faixa, tudo isso. Eles ficam encantados, né? São doidos por farda, né? Então a gente tem que mostrar a nossa farda também. E aí ele
eu vi que ele estava sem graça e tudo, ele querendo falar comigo, eu digo, diga, Fábio. Ele disse, olha, aqui não tem padre, aqui não tem pastor, aqui não vem ninguém. De 3 em 3 meses vem um avião para deixar os mantimentos. Então a gente não vê ninguém aqui. E todo sábado eu leio a palavra para os soldados. Falei, vem cá me dar um abraço. Que bom que tem alguém aqui que lê a palavra de Deus, né? Ele falou, mas eu não sou católico. Eu falei, não tem problema, você é um filho de Deus, vem cá me dar um abraço. Tá? Eu pensei que o senhor ia brigar comigo. Eu falei, não, eu fico feliz que tem alguém aqui que lê a palavra de Deus. Logo depois dele veio o médico. Esses pelotões são tão distantes que é obrigatório ter um médico e um odontólogo em cada pelotão de fronteira. E o médico veio chorando literalmente. Ele disse, que honra receber meu bispo, que honra. Todos militares. Mas eu vou puxar as orelhas do senhor. Eu fiquei assim sem graça. Ele disse, tem 1 ano e meio que eu não tenho vista, que eu não tenho Jesus. 1 ano e meio. Aí eu voltei por Tabatinga, peguei outro avião para Tefé. Em Tefé tinha um bispo que foi da minha turma. Eu falei com ele, meu irmão, me arruma um padre para ir lá celebrar a missa lá em Estilão. Não, estou marcando longe demais, aqui não é o purgatório, ninguém vai lá não. Eu falei, mas eu preciso de um padre lá, não é? E ele falou, eu até arrumo um padre, mas eu não consigo levar o padre, porque só com um avião da FAB que vai. E sempre que a FAB vai, sempre tem um deputado, tem um senador, tem um juiz, tem alguém que eles levam para mostrar lá as necessidades de um pelotão, para ganhar as verbas aqui, enfim. Então tem todo esse lado político junto e nunca tem vaga, porque também são aviões pequenos para poder pousar lá, não tem pista, é tudo barro, não tem pista igual a gente tem aqui, né? Não é civilização, como a gente diz. E eu logo olhei para o general que estava comigo, o general falou, não, eu prometo ao senhor que o próximo voo eu reservo um lugar para o padre. Não deu, eu sei que passaram uns 2 meses, eu recebi uma cartinha, hoje recebi Jesus, amo o Senhor. Assim, hoje recebi Jesus, amo o Senhor. Então são experiências que a gente passa, que a gente vê o grande amor de Cristo por nós, né? Lógico, tem outras dificuldades, a gente não tem uma vida como vocês têm, é uma diocese territorial, é uma diocese com muitas estradas, né? Tem catequese, tem jovem, tem encontro de casais, tem as pastorais que a gente chama, isso é muito complicado. Eu vejo meus padres uma vez por ano no retiro com eles, né? Porque um padre de São Gabriel da Cachoeira para vir a Brasília é R$6.000 a passagem, então é muito complicado um padre sair de lá para vir para cá. Então a gente só se vê uma vez por ano, quando a gente tem o retiro, que é lá em Indaiatuba, em Itaicina, que a gente faz o retiro lá. E são 187 padres, são 60 pastores, eu trabalho com os pastores também, porque no quartel tem que ter padre e pastor, tem um grupo evangélico, tudo. Eles me respeitam demais. No campo de doutrina a gente não mexe, mas até no campo de patentes, de tudo, de ser promovido ou não, tudo isso eu sou consultado. Então eles têm assim, um respeito muito grande com o arcebispo militar. E a gente tem uma base jurídica legal, né, ou legislativa, com uma lei própria, a Lei 6923, que rege a assistência religiosa dos militares no mundo inteiro. E é aí que cria a arquidiocese militar. Antes era uma vicaria, até o Dom Nilton era um vicariado, e por isso o bispo da capital era o que tomava conta também dos militares, tanto do Rio como em Brasília. Mas com Dom Ávila, que Dom Ávila ajustou tudo e elevou a arquidiocese. Ele mexeu os paus lá em cima, né? Eu acho que também, né? E assim, a gente trabalha junto, faz retiro juntos. Vocês têm que sentar, têm que discutir junto, ajudar o comandante. Às vezes o comandante é ateu, às vezes o comandante é espírita, às vezes é evangélico, às vezes é católico. Né? Então, eles me respeitam demais, me chamam para tudo. Eu quase não paro em Brasília. Para dizer a verdade, essa semana eu só estou porque é a Semana da Pátria, né? Eu tinha que estar aqui no 7 de setembro. Então aí eu emendei para dar conta também de todo o lado burocrático, né? Tem nomeação de padre, tem troca de comando, tudo isso eleva a minha assinatura, criação de capelanias, a gente não chama paróquia, a gente chama capelanias, né? E isso eu dei um exemplo para vocês só do Exército, mas tem Marinha, tem Aeronáutica, tem PM, tem Bombeiros, né? E isso no Brasil inteiro. Então
quase que a gente não... Tem hora que eu acordo e digo, Jesus, eu estou onde aqui? Eu chego num canto de noite, eu já estou no outro, né? É assim. Mas o senhor não tem bispo auxiliar? Eu tenho um auxiliar, que é o Dom José Francisco Falcão, muito bom, muito capaz, mas ele trabalha muito com a anunciatura no campo do direito canônico, então ele dá uma assistência para a igreja também no Brasil inteiro, em todos os casos mais delicados, tudo isso que surgiu aí de pedofilia, de padre, essas coisas, tudo ele cuida disso. É um trabalho muito doloroso, mas é necessário fazer, que são os processos, às vezes são processos com o Ministério Público, então ele também tem direito, então ele ajuda nisso. E ele, a pastoral dele é com Frei Gilson, com Canção Nova, com Rede Vida, então ele sempre está dando palestra, está celebrando, e lá ele faz a propaganda do ordinariado. Tem gente que nem sabe o que é o ordinariado militar, né? E ele me pediu isso, né, para se ele podia continuar. Eu cheguei, ele já estava aí, ele é do tempo de Dom Oswino, e Dom Oswino substituiu Dom Ávila. Depois já veio Dom Fernando, eu sou o terceiro arcebispo dele, então ele continua no ordinariado e me ajuda nisso, né? Mas eu posso também pedir ao Santo Padre mais auxiliares. Mas como eu estou no 4º ano, então agora que eu estou dominando, a gente entra sem saber de nada, aprende, né? E vai dominando no amor, que eu quero dizer, né? Amando esses militares. É uma experiência toda nova, né? Com a FAB também, com a Força Aérea Brasileira. Os policiais e os bombeiros é mais complicado, porque depende do governador, são cargos de confiança, nomear o comandante, né? Ao passo que as Forças Armadas não. A gente depende diretamente do ministro da Defesa, por isso que eu sou ligado muito ao Zé Lúcio, é uma pessoa que, graças ao Deus, é muito equilibrada e luta por todo esse lado dos militares. Depois do 8 de janeiro houve muita incompreensão até do próprio povo civil, de imprensa, de tudo isso, né? Então sempre buscar um culpado, vocês viram onde os resultados, enfim. Eu acho que quando a gente tem erro, a gente tem que corrigir, né? É muito fácil buscar só um culpado e já jogar tudo nas costas, isso na família, isso na igreja, isso em todo canto, né? Mas são momentos difíceis que nós estamos passando, nacional e internacionalmente. Já estive com o Papa Leão, né, que estou gostando muito do seu trabalho, continue lá. Então, é claro que ele não vai continuar de lá. Vou continuar com os militares. Mas tenho um amor imenso por Brasília, uma dívida impagável com a Arquidiocese de Brasília, porque vocês me ensinaram a ser padre e a ser bispo, né? Me amaram quando eu já era criança, nascido aqui. Então, nunca me nego. Quando você viu eu dizer o não, é porque eu não posso, não é porque eu não quero. E por isso pode me chamar, meu filho, que eu venho sempre. Diga, minha santa. Falando em militar, falando em exército, marinha, náutica, me lembrou guerra. E me lembrou também o assassinato que aconteceu ontem nos Estados Unidos, daquele moço cristão que defendia a família, defendia. E aí hoje, né, parece que peguei um assassino e era um menino de 22 anos. Foi um jeito lobotomizado, né, nas universidades. Então eu te pergunto, nós temos uma guerra? Olha, nós podemos estar num ambiente de paz e estar em guerra por dentro, né? Como podemos estar num ambiente de guerra e estarmos em paz por dentro, se a gente tem nosso Senhor. Agora, o mundo inteiro vive um momento de muita turbulência. Eu não falo nem da política, eu falo mesmo do campo da humanidade. Está faltando para o mundo, independente de religião, independente até de Deus, está faltando humanidade. Um mundo onde você dá mais atenção a um pet e agora ainda mais a um born do que a uma pessoa humana, né? Então, onde se mata com tanta facilidade, né? É um mundo que precisa ser revisto. Acho que Deus mandou um grande recado para a gente com a pandemia, mas nós não aprendemos, né? A convivência, o diálogo, a fraternidade, a olhar o mais necessitado, todo o sentido das pastorais sociais. Então, o mundo está imerso num egoísmo muito grande. É muito maior do que a gente imagina, que a gente vê fatos. Hoje a gente vive uma humanidade
instantânea, momentânea. Ninguém lê mais, ninguém se aprofunda mais, ninguém tem critérios para um julgamento, né? Então as pessoas vão pelo emocional ou vão por uma notícia que já recebeu, já tomam uma atitude em cima daquela notícia, seja em qualquer sentido, né? Até um esporte que deveria ser motivo de paz, né? Se torna motivo de guerra, de torcida contra torcida, né? Gente matando dentro de um lugar que é de diversão. Então alguma coisa está errada. Eu dou esses exemplos para lhe dizer, não é só no campo político ou no campo de guerra, né? Os lugares onde o mundo hoje tem guerra, nós temos mais de 40 lugares que o mundo está vivendo guerra hoje mesmo. Só na África temos bastantes, né? Entre clãs, entre países, né? E o que chama a atenção da gente hoje é Israel, é também a Rússia, né? Enfim, a provável guerra silenciosa na Venezuela, nos Estados Unidos, enfim, tudo isso é o que a mídia traz para a gente, é o pouco que a gente tem de conhecimento, porque a mídia hoje está muito rápida, né? A comunicação hoje está muito rápida. Então eu creio que o homem está em guerra contra si mesmo, isso eu posso dizer para a senhora, em qualquer circunstância. É guerra dentro de casa, a mãe não sabe mais o que o filho pensa. Então, nesse sentido de divisão, de disputas, de segurar o seu espaço, de você ter razão e o outro não, isso a gente encontra até dentro de famílias cristãs. De repente, quando o pai descobre que um filho é homossexual, ou que um filho está na droga, ou que um filho está em algum desvio, moralmente falando, da nossa cultura, da nossa civilização, a família vira uma guerra, seja de aceitação ou não, seja de sofrimento, né? Enfim. Então, o homem está em guerra consigo mesmo, e isso se deve ao egoísmo. O egoísmo leva ao individualismo, e o individualismo faz com que você se feche tanto em você mesmo que você não tem mais comunicação. Um dia desse eu cheguei numa família que me chamou para jantar. Na hora que bateu na porta, que eu entrei, a menina estava gritando lá dentro: sai do meu quarto! Isso com o pai. E ele viu que eu ouvi. Ele veio todo sem graça, com vergonha. Dom Marconi, senhor, desculpa, né? A juventude hoje está assim, muito rebelde, né? Então, eu falei: me desculpe, senhor, lá fui eu. E bati na porta, tá. Ela abriu: o que é? Monsenhor, ainda me chamou de monsenhor. Posso entrar? Ela: não é um bom momento. Eu falei: é assim. Fiquei ali 1h15 conversando com ela. Ela saiu chorando, pedindo perdão para o pai, tudo. Os conceitos que nós temos hoje na juventude. O suicídio está mais do que vocês imaginam. A imprensa é proibida de fazer trabalho de divulgação porque dizem que aumenta, né? Então eles têm esse receio, mas é muito forte, inclusive dentro das forças. Um general um dia desse me dizia: Dom, a gente brigava com a namorada, ela arrumava outra, fazia até ciúme, a pilantra que deixou, né? Hoje os meninos brigam com a namorada, tira a arma e tudo, dá um tiro na cabeça. Minha vida perdeu o sentido. Então é uma situação assim de pessoas de uma juventude muito fragilizada, que não está pronta para assumir desafios. Eu falo de uma forma geral. Não está pronta para assumir desafios, para assumir fracassos. Então, o menino toma bomba numa prova, pronto, ele perde o sentido de vida, né? Perde a namorada, perde o sentido de vida, né? A mãe não deu uma coisa, pronto, eu já vou até me vingar de outra forma. Então, é uma maneira em que a nossa civilização judaico-cristã tem sido muito atacada nos seus princípios, onde existem grupos no mundo. Isso aí também não é novidade, que vocês acompanham isso, né? Grupos até financeiramente muito ricos que patrocinam isso, né? Derrubar a civilização judaico-cristã. Então, todos os princípios, eles descobriram quem é que segurava essa civilização: a igreja. Antigamente você tinha uma escola paroquial, você tinha um colégio diocesano, você tinha uma PUC, os professores eram regidos pelo Vaticano, só quem está na doutrina é que dá aula aqui. Então não tinha jeito de você fazer uma ideologia diversa do cristianismo nessas escolas que eram da igreja. Hoje você pega um colégio católico, você mesmo diz: o que tem de católico? Só o nome? Aí começam as interrogações, começam as críticas,
etc. e tal, porque tudo virou empresarial, tudo é o dinheiro, tudo é a ganância, enfim, né? E essa civilização, eles atacam primeiro quem está à frente. Quem está à frente? Os padres. O padre é o formador de consciências e de critérios, para não dizer de caráter, de fé e de conhecimento. É uma grande diferença. Então, atacam com tudo que é tipo de outros pregadores, que hoje a gente tem muitas religiões de oportunismo, né? E de dinheiro também, vocês sabem disso. Mas não se contentam só, porque não conseguem derrubar. Tentaram com a pedofilia, tentaram com o homossexualismo, jogaram vários filmes norte-americanos contra a igreja, contra o Papa, tentaram atacar Bento XVI, enfim, agora com Francisco, é um Papa de esquerda, é um Papa assim, é um Papa assado, enfim, vários aspectos. Não basta só. Então agora vamos atacar a família. Então a célula é a família. Você destruir uma família, e destrói como? Não é só no campo da fé, pode ser uma família ateia, mas se lá dentro tem um Bolsonaro e um Lula, não se fala mais. E a gente vê uma mãe que não fala mais com o filho, um sogro que não fala mais com o genro, enfim, aí começa a divisão, e essas divisões fazem o quê? Que a ideologia reine mais do que a fraternidade, a compreensão. Então não tem mais diálogo, né? Eu sou A, você é B, então você é meu inimigo. Isso que eu falava aqui antes, né? Não é porque pensa diferente de mim que é meu inimigo. Pode pensar diferente de mim, vamos sentar junto, vamos conversar junto. Eu aprendo com você, você aprende comigo, eu não sou obrigado a seguir o que você segue, né? Então a gente tem muitas pessoas que em nível cristão, em nível de igreja, não estão caminhando com a gente, mas são pessoas humanas, têm dignidade, eu tenho que respeitá-las, né? E a partir do respeito, vamos tentar um diálogo para entrar numa compreensão, né? O nosso Papa Leão, logo que foi eleito, né, os 4 governantes que ligaram para ele: Trump, Zelensky, Putin e Netanyahu. Ou seja, encontraram nele alguém que pode nos dar uma luz para a paz nesses grandes conflitos, né? Mas nós temos tantos outros grandes conflitos, né? A África, a mãe África sofre demais. Aqui a Nicarágua expulsando os freirinhas de Madre Teresa de Calcutá, um regime totalitário, enfim. Então todos esses aspectos que envolve política, envolve economia, envolve vários aspectos que mostram não outra coisa senão esse egoísmo e esse individualismo que leva a nada mais nada menos do que um consumismo exagerado, né? Então você troca um friso de um carro, você já tem que trocar porque esse já é do ano passado. Então as pessoas vão no campo do lucro mais do que da pessoa, né? Respeita mais um animal do que respeita uma criança. Então, não quero filho dá trabalho, né? O pet está toda hora aí, vem lambendo meus pés. Menino é só trabalho, é só despesa. É a mentalidade do mundo. Eu não estou falando independente de igreja, e é triste quando está até dentro da igreja, né? E os filhos de vocês, os netos de vocês, não, mãe, o filho não, a vida está muito cara, não sei o quê. Uma coisa é você planejar, outra coisa é você dizer não, né? Quantos que dentro da igreja ouvem críticas, né? Tem gente que está fora da igreja que faz mais caridade do que muita gente que está dentro da paróquia. Enfim, agora eu vou sair da paróquia para fazer caridade? Não, eu tenho que ser alguém que soma ali dentro, né? E por isso tem que ter unidade, por isso tem que ter comunhão, não tem um melhor que o outro. Quem quiser ser o maior, seja o menor, né? O ministro é para todos, como eu dizia no início. Então, quando a gente aprende esta convivência, o respeito mútuo, a gente soma. Quando a gente põe um obstáculo, não tem diálogo mais, não tem mais respeito. Então, a gente começa a criar ilhas, né? E ilhas inimigas umas das outras. Eu vejo assim a guerra no mundo. Não sei se ajudei. Bom. Então, eu acho que você pode falar. Não consigo ver.
mistério da salvação, em que a palavra de Jesus é uma palavra forte, mas sempre verdadeira. Muitos são chamados, poucos os escolhidos. Então já tem uns que vão para o inferno e tem outros que vão para o céu. Não. A casa do meu pai tem muitas moradas porque tem lugar para todo mundo. Agora, nem todo mundo quer entrar. Não é Deus que não quer salvar. Não foi Deus que quis expulsar Adão e Eva do paraíso. Foi Adão e Eva que não quiseram viver com Deus. E por isso a soberba, a desobediência, no conto poético da maçã, da serpente, de tudo isso, mas preferiram se deixar levar pelo mal do que obedecer. Então, na casa do meu pai tem muitas moradas, significa tem lugar para todo mundo, e ele veio para salvar a todos. A salvação objetiva Jesus já nos deu na cruz, ou seja, nós já temos um caminho para chegar no céu, mas falta a salvação subjetiva, porque nós somos livres. Se Jesus viesse e obrigasse todos nós a vivermos de tal forma para entrar para o céu, nós não seríamos livres, nós seríamos escravos. Então nós somos livres até para dar um não para Deus, como Adão e Eva foram livres e deram um não para Deus, como Nossa Senhora foi livre e deu um sim para Deus com José. Então este livre-arbítrio, essa liberdade que Deus nos dá, enfim, é ela quem direciona na casa do meu pai tem muitas moradas. Já existiu na igreja uma heresia, uma doutrina errada, chamada apocatástasis, no século III para o século IV, em que os teólogos daquela época meditavam que Deus é tão misericordioso que no final do mundo, quando Cristo voltar, Ele vai perdoar até Satanás. Ele vai dizer, vem infeliz morar comigo, né? Mas a igreja rebateu essa heresia, diz, não, está errada, porque Jesus mesmo disse, ide malditos, vinde benditos. Então uns irão para o fogo eterno, outros irão para a salvação eterna. É sinal que nem todos vão se salvar, mas não é porque Deus não quer salvar a todos, é porque muitos não querem Jesus, e não querem ter Jesus. Uns têm Jesus por aparência, a maioria eu posso até dizer para a senhora que é por ignorância, e São Tomás de Aquino já dizia, o 8º sacramento é o sacramento da ignorância. Muitos vão ser salvos pela ignorância, porque se você não tem conhecimento, Deus não vai cobrar de você o que você não conhece. Agora, você conhecendo e dando um não a Deus, você está condenado, entende? Então nós já sabemos qual é o caminho, a verdade e a vida, que é Cristo Jesus, e sabemos o que Ele nos pede. Ser cristão não é fácil, ser cristão não é uma opção porque eu não quero ser outra coisa. Ser cristão é um compromisso de intimidade com Nosso Senhor, tamanha que eu tenho que estar pronto para renunciar, para tomar minha cruz, para seguir até o Calvário com Ele, né? Seria muito infantil uma imagem do céu simplesmente poética, não é? O céu é intimidade com Deus. Se eu tenho intimidade com Deus, a terra já é um céu. Por isso que a Eucaristia hoje já é presença real e já é intimidade com Jesus, pré-anúncio do que vai ser o céu. Se nós já temos uma intimidade com Ele a ponto de comer o seu próprio corpo e o seu sangue, no céu nós seremos tão íntimos que seremos um com Ele no Pai. E essa mesma pergunta da senhora, alguém perguntou um dia para Jesus, como é que vai ser o céu? Todos serão salvos ou não? E ele diz, cuidado para entrar para a porta estreita, porque todo mundo quer a porta larga. Então busque a porta estreita. Aí você diz, não, então tem uma portinha que é sofrimento, que é dor, que é isso. A porta estreita é Cristo. Eu sou a porta, e quem bater eu vou abrir, e entrará e eu darei verdes pastagens. Salmo 22. A porta é Ele diz, tomem cuidado, porque o único lugar para se salvar é comigo. No fundo é isso quando Ele diz, busquem a porta estreita. A gente imagina o lado mais prazeroso da vida, enfim, e longe de Cristo, né? Mas esse mesmo Cristo que nos dá Ele mesmo como porta, é o mesmo Cristo que diz, sobe comigo, morre comigo um pouco, sofre comigo um pouco, pela salvação até dos seus filhos, seu marido, sua esposa, enfim, onde a gente quer dizer um não total ao sofrimento e quer dizer um sim total só às coisas boas, né? A um Jesus ressuscitado, não aceita um Jesus crucificado. E
Paulo vai dizer: eu prego Cristo e Cristo crucificado. Ele que é a nossa salvação. A gente canta na Sexta-feira Santa: a nossa glória é a cruz, onde nos salvou Jesus. Então você não se salva sem cruz. Não tem domingo de Páscoa sem Sexta-feira da Paixão. Mas não tem Sexta-feira da Paixão sem domingo de Páscoa. Não, eu queria te perguntar sobre a adoração ao Santíssimo. Eu vejo... Estou perguntando sobre a adoração ao Santíssimo. Aqui na paróquia eu vejo muita gente falando: não, tem que rezar o texto. Outros falam: não pode rezar o texto naquele momento. Então, da Eucaristia, de adoração. Uns gostam de adoração completamente em silêncio, eu sou uma delas. E outros gostam da cantoria na adoração. Há outros que ficam pregando na adoração, lendo textos e meditando e falando algo. Tem alguma coisa especial? O que se deve fazer? Qual é a adoração agradável a Deus? Bom, a adoração ao Santíssimo não é um ato litúrgico, é um ato de piedade popular. A adoração surgiu entre o século XII e século XIII, e foi daí que surgiu o ostensório, foi daí que surgiu Corpus Christi, enfim, uma maneira de prolongar a minha estada com Jesus. Eu já estava na missa e depois da missa vou ficar um pouquinho com Jesus. E aí vem o sentido da adoração, que pode ser antes da missa ou pode ser depois da missa. A adoração ao Santíssimo, por ser um ato de piedade, ele é muito pessoal. Mas quando ele é colocado em grupo, ele pode ser direcionado. Então, a adoração ao Santíssimo, pode rezar durante a adoração? Pode. Mas tem que ter sempre momentos de silêncio. Porque toda a adoração ela tem que ter rezar, meditar e contemplar. O rezar, palavras. O meditar, silêncio. O contemplar, interiorizar o que você já meditou no seu silêncio. A gente não chega na contemplação. A gente deveria olhar Jesus e bastasse para a gente. São João Maria Vianney um dia viu um menino que todo dia entrava na igreja e ficava lá olhando para Jesus. E ele foi lá e perguntou: ei menino, você vem aqui rezar? Não sei rezar. O que você faz aqui então? Não, eu só fico olhando para ele e ele olhando para mim. O menino já contemplava, não é? É um olhar que não é um mero olhar humano, não é? É eu mergulhar em Jesus e deixar Jesus mergulhar em mim. Isso é contemplação, né? Normalmente a gente quer barulho, a gente quer, enfim, e a gente tem que respeitar o nível de cada pessoa. Tem gente que é monge, sabe contemplar muito bem, ficar 2 horas em silêncio diante de Jesus Eucarístico. Tem gente que precisa de um canto, porque acha que a adoração é o sentimento, então ninguém te ama como eu, ninguém te ama como eu. Então, precisa de um canto, outro precisa de uma oração, outro precisa de um padre que... Então, a adoração, normalmente, para hoje, eu aconselho, como é um ato de piedade, não é um ato litúrgico, é um ato de piedade, eu aconselho que ela tenha 4 momentos. O primeiro, o momento de adorar, sabe? A gente chega, se coloca no joelho, uma música de adoração, enfim, um pouco de silêncio. Pronto. O segundo, o reconhecimento. Eu me reconhecer pecador diante do meu Deus, como o publicano, que nem olhava para ele, batia no peito e dizia: perdoa que eu sou um pecador. O fariseu ficava dizendo: eu sou o bispo da Eucaristia, eu sou o bispo, eu sou Pilatos, eu sou tudo, né? Enfim, o terceiro momento é um momento de ação de graças, agradecer a Deus por você estar ali, por você ter fé pela sua família. E o quarto momento é um momento de pedido, né? Aí você pede o que você quiser para a sua família, enfim. Então são 4 momentos de adoração. Agora, nesses 4 momentos pode ter uma leitura bíblica, como pode igualmente ter até um mistério do terço. Papa João Paulo II, ele diz na encíclica Ecclesia de Eucaristia que depois da missa, o terço é a oração mais litúrgica, porque nos faz mergulhar no mistério pascal de Jesus, meditando seu nascimento, sua paixão, sua morte, ressurreição e agora também a vida pública com os mistérios luminosos, né? Então,
você mergulhar no terço, meditando os mistérios, com uma música de fundo, que são as 10 Ave-Marias, isso é mergulhar no mistério de Cristo. Pode sim rezar um terço diante do Santíssimo Sacramento. Agora, seja rezando um terço, seja com música para os jovens, seja com a leitura ou uma homilia de um padre, tem que haver silêncio. Não tem adoração sem silêncio, porque o adorar é você contemplar Nosso Senhor. Tenha como exemplo fogos de artifício. Quando o povo começa a soltar fogos, o que você faz? Você vai contemplar. Eu nunca vi ninguém dizendo, agora é o amarelo, agora é o vermelho, aquele não tem bola, aquele não. Não, ninguém está explicando, ninguém está. Não, a pessoa contempla a beleza da arte que está se dando, e isso com uma analogia muito pobre, mas para dizer, se de um lado humano eu já me encanto com aquilo que é demonstrado, no lado divino e espiritual eu deveria me encantar por Deus me fazer digno de eu estar ali aos pés dele, né? Então, por isso, mesmo tendo terço, mesmo tendo canto, mesmo tendo leitura, que tenha um momentinho de silêncio. O que a igreja proíbe? Expor Jesus só para dar bênção. Isso não pode, nenhum fato pode fazer isso. Expõe Jesus, dá a bênção e depois guarda. Não, Jesus não é. O que a igreja proíbe? Não pode passear com Jesus. Vocês lembram que tinha os parques, aí o povo tudo voltando, põe a carteira de trabalho, põe a foto do filho, põe não sei das fotos. Jesus não é amuleto. Pelo contrário, tira as sandálias, Moisés. O lugar que você está pisando é sagrado. Até os nossos irmãos muçulmanos põem até a poupança para cima para adorar Allah. E a gente fica tratando Jesus como se fosse um amuleto. Não. Adorar Jesus, a Eucaristia é lá, e eu aqui, como um bom filho de Deus, de joelhos, reconhecendo o meu Deus, por isso eu me prostro diante dele. Aí pode ter um texto bíblico para iluminar, para um momento de silêncio, a gente meditar um pouquinho, isso pode. Obrigada. Só uma pergunta. Ainda tem mais lá. Tem dois também. Tem dois ali, essas duas últimas, tá bom? Deus é misericordioso, esquece os nossos pecados, mas devemos buscar a indulgência plenária. Gostaria que o senhor falasse sobre isso. A indulgência plenária é mais. Quer completar? Turma Antônio, a minha pergunta é próxima dele. Durante a sua fala hoje, falou do perdão de Deus, né? E eu me recordei de uma palestra que o senhor fez para a gente, estava tendo uma escalada, um encontro do movimento escalada, e o senhor foi falar para a gente das almas penadas do purgatório. Essa era a sua palestra. Se não me engano, em 97, o senhor era pároco da catedral. E tem a ver com a indulgência nesse aspecto, porque cometeu perdão. Por que a alma penada? Pelo que eu me lembro, né? Por que a alma penada? Porque tem uma pena, né? Então, vem daí a penada, por isso vai para o purgatório. E aí, eu lembro do senhor falando, né? Não sei se corretamente a lembrança, mas que cometeu pecado, mas está aqui, ó. Vai ter que pagar uma pena por aquele pecado. E aí a questão da indulgência, aproveitando a pergunta, falar um pouco disso, se é isso mesmo, né? A minha lembrança está correta. E marcou muito essa palestra que o senhor fez para a gente lá na escalada. Obrigado, filho. É nessa linha. Existe o pecado e existe a pena. São duas coisas diferentes. O pecado é o ato de pecar. A pena é o que fica do pecado. Vou dar um exemplo. Você matou uma pessoa, se arrependeu, foi lá, pediu perdão, foi perdoado, perdoou o pecado, mas você não é capaz de dar a vida para essa pessoa. Ficou a pena. Na nossa vida, nós vamos juntando penas de atitudes que a gente teve e que não tem como reverter mais. Eu roubei uma pessoa, vai lá e devolva o dobro para ela. Podia fazer igual Zaqueu, devolva 4 vezes mais, não sei mais ajudar essa pessoa. Não tem como mais restituir o erro que eu fiz. Às vezes até uma mágoa, né? Às vezes uma ofensa que você fez a uma pessoa, né? O padre diz, sua penitência vai ser lá pedir perdão, mas já morreu. E agora como é que eu peço perdão? Você já morreu. Enfim. Então isso tudo são penas. As penas são os resquícios do pecado
que eu não tenho mais como resolver, porque o pecado a gente tem que resolver no todo. Lembra que Jesus diz: se você está servindo Jesus como Cristo da Eucaristia, e lembrar que o teu irmão tem algo contra ti, não é você contra ele, larga ali, vai primeiro reconciliar, depois vem e faz a tua oferenda. Então, essas são as penas. As penas só são tiradas de duas maneiras: ou no purgatório, por isso a purificação das almas do purgatório, as almas penadas do purgatório, ou com um ano de indulgência. O que são as indulgências plenárias? São graças que a igreja tem, que só a igreja pode dispor. Então, só o Papa pode dispor, como o doce Cristo na Terra, como chamava Santa Teresinha. E imaginem assim, uma imagem poética, um barril cheio de ouro, e que ele só é aberto de 25 em 25 anos. E a igreja pega potes de ouro e dá para você. Isso são as indulgências. Só a igreja pode lhe dar. E ela lhe dá com as devidas circunstâncias. Você tem que se confessar, uma confissão geral de todos os seus pecados da vida inteira. Você tem que participar de uma missa e rezar nas intenções do Santo Padre. Por que rezar nas intenções do Papa? Porque o Papa hoje sabe onde tem guerra, o Papa hoje sabe onde tem conflito, o Papa hoje sabe quem está passando fome. Então, as nossas intenções se unem à do Santo Padre para ele colocar nesses lugares onde o mundo está mais sofrido. Essas graças que a igreja dá, antes era de 100 em 100 anos, então, poucos tinham. Depois passou para 50 anos, daí vem bodas de prata e bodas de ouro, de acordo com as indulgências. Essas indulgências, elas traziam antigamente, no meio do povo, de forma concreta, duas coisas: tinha que perdoar todas as dívidas. Então tinha alguns malandrinhos que ficavam esperando a dívida completar 25 anos para ser perdoado tudo, né? Então o patrão perdoava o empregado perdoava o mais baixo, assim por diante, para ter um perdão geral. E num outro sentido, por isso chamado jubileu, a alegria das colheitas, a alegria do que Deus dá para a gente, do sustento que Deus dá para a gente. Então era uma mistura de misericórdia com ação de graças. Isso era um jubileu. E nos jubileus é que se dá a indulgência. Como este ano estamos completando 2025 anos do nascimento de Nosso Senhor, então é um jubileu. E nesse jubileu, o Papa Francisco proclamou o jubileu da esperança, e quem viver essas exigências que a igreja coloca para ganhar as indulgências, ganha indulgências para si. Todo ano vocês podem ganhar indulgências para os mortos, seja eu tive um parente, eu tive alguém que não morreu lá tão em amizade com Deus, era uma pessoa difícil, então eu vou ganhar indulgência para essa pessoa. Todo ano você pode fazer isso, mesmo que eu estou dizendo no dia 2 de novembro. É o único dia que você ganha indulgências para os outros. Ah, mas eu posso já ganhar para mim e pedir para minha mãe, meu pai que já morreu? Pode, não tem problema nenhum, desde que você cumpra essas exigências, sobretudo a confissão, que aí você tem que, de fato, mostrar o lado de pecados mortais, veniais, etc., e ter o doce desejo de nunca mais querer pecar, não ofender mais nosso Senhor, né? Então, este ano é muito mais especial, porque Francisco disse: nós estamos celebrando um ano de indulgência, mas já vamos preparar para 2033, que vai ser um ano santo fora dos 25 anos, de 25 em 25 anos, que a igreja proclama um ano de indulgência, que é chamado um ano ordinário. Um ano extraordinário, qualquer Papa pode... Esse ano eu quero que seja um ano de indulgência. Mas no ano 2033 serão os 2000 anos do sacrifício de Jesus, não do nascimento, mas do sacrifício de Jesus, da paixão de Jesus por nós. Então é a riqueza que a igreja tem. Aí, com essas indulgências apagam-se todos os pecados e todas as penas. Você fica 0 quilômetro. É para começar a pecar de novo também. É para caminhar na graça. Mas apaga-se tudo como se você fosse batizado hoje. Essa é a graça que a igreja dá. Não é algo mágico. Tem gente que não entende nada. Não, eu tenho que ir para Roma para passar nas 4 portas, porque passando nas 4 portas eu fico liberado de tudo. Enfim, vou ganhar na loto. Não é nada. Não tem nada a ver questão de prosperidade com indulgência. As indulgências na Idade Média,
e sobretudo a partir do século X, do século XIII até o século XV, os padres começaram a utilizar de forma inadequada. Então começaram a vender indulgências. Então você me dá tanto de dinheiro que eu te dou indulgência. Aí criaram as indulgências plenárias, que apaga tudo, indulgências diárias, você pode ganhar indulgência todo dia, indulgência de 30 dias, chamadas indulgências parciais. De acordo com o que você faz, é perdoado um pedaço do pecado. Como